paz do Senhor, gente. Tudo bem? Dia 182, o primeiro dia do nosso segundo semestre. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 15, 1º de agosto. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos livros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes. Assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de... Não, desculpa, isso aqui é subtítulo. Versículo 17. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei em Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, invadiu o país. E Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria. Então ele irrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com os seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor.
No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías e também Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, com hífen, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Abre parênteses. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria. Deixa eu ler de novo. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, é isso mesmo, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Fecha parênteses. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Eu falei, é isso mesmo, mas eu falei da minha boca, tá? Porque eu tinha lido, achei que eu tinha lido errado. Aí eu li de novo. Então deixa eu ler deixa eu ler o 37 e o 38 de novo. Só repetir esses 2 versículos. Abre parênteses. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Fecha parênteses. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor.
No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas não se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias o modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Vou ler de novo isso aqui. Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel
em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o predeceram. Que o precederam. É porque predecessor, precedeu. Desculpa, eu li errado. Então, vou lá, versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram um mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto debaixo de toda árvore. Em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entregarei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido.
Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor 21 de novo. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Acima. É com S. Azima. Não é Azima porque seria com Z, mas acho que é Acima. Acima. Deve ser Acima. Com S. Os Aveus, versículo 31. Os Aveus fizeram Nibas e Tartaque. Os Sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses Sefarvaim. Deuses de Sefarvaim. Deixa eu ler esse aqui de novo. Os Sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido trazidos. Eita! Deixa eu ler de novo esse pedacinho. Conforme. Deixa eu ler o 33 de novo. Comecei a embolar tudo. Para acabar aqui certinho. Deixa eu ler o 33. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas e lhes ordenou: não adorem
outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício? Isso não é uma pergunta, não, gente. É uma resposta. Desculpa. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas e lhes ordenou. Estou repetindo o versículo 35 para frente. Se eu ler o 34 para frente, que eu li sem juntar, minha cabeça deu uma saída daqui, desculpa, vamos lá. 34. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas e lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito, com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o Deus de Israel. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Amém? Desculpa aí, eu errei um pouquinho, sabe? Eu errei bem hoje. Mas que fique bem entendido em nome de Jesus para todos aqueles que ouvirem isso e não tiverem uma Bíblia para ler junto. Amém? A paz do Senhor, gente. Até amanhã. Valeu!